Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, certo? Da sessão de clássicos aqui no estudo improvisado, não é? E eu trago a vocês, minha gente, Ao Coração da Tempestade, de Will Eisner, certo? Publicação da editora Quadrinhos na CIA. Antes de mais nada, peço humildemente que quem quiser e quem puder possa contribuir com a manutenção do canal para a gente melhorar cenários precários como esse, onde eu tenho que filmar aqui, ó, na minha área de serviço, onde tem um monte de roupa para lavar. Pois bem, vocês podem fazer o Pix para quadro.a.quadropé@gmail.com, certo? Vou botar na descrição do vídeo, é o mesmo e-mail de comunicado do canal, de comunicação com o canal. Sem mais delongas, vamos analisar Ao Coração da Tempestade de Will Eisner, certo? Como a Quadrinhos na CIA anuncia aqui nova tradução, que eu tenho que tirar esse adesivo, certo? Num gibi formato magazine, lançado em 2010, com 215 páginas em preto e branco, certo? E esse gibi aqui do Will Eisner, lançado originalmente em 1991, com o título To the Heart of the Storm, é mais do que um relato autobiográfico do autor, certo? Do autor e dos seus familiares. O Eisner, ele faz aqui nesse gibi um relato humano, certo? E realista sobre mudanças, sobre perspectiva histórica e senso de comunidade. Aqui nós vamos acompanhar o Will Eisner, certo? Recrutado pelo exército para a Segunda Guerra Mundial, enquanto ele passa pelos vagões de trem e lembra da sua infância, certo? Nos vários bairros que morou por conta das dificuldades do pai dele de assentar economicamente, certo? E aí as lições que aprendeu com o pai, certo? Logo no começo nós vemos que, por ser judeu, ele sofre muito preconceito das comunidades que tinham lá na Nova York, certo? E aí logo de cara nós temos um ensinamento do pai do Eisner, certo? Do Samuel, certo? De não confrontar, de sempre buscar uma alternativa não conflituosa, sempre buscar, certo? Melhorar as relações. Nós vemos seu primeiro amor, inclusive o primeiro amor e a revelação de que o socialismo vai levar a classe trabalhadora para a sua emancipação. O pai da menina que ele era afim, certo? Um socialista consciente se muda para os Estados Unidos e ensina para ele sobre a revolução que vai mudar tudo, certo? Ou pelo menos apenas ou seja, tivessem aprendido alguma coisa, pelo menos ter algumas noções melhores. E aí nós vemos todos os perrengues que passam. Uma análise mais direta do gibi, você pode dizer que ele trata de preconceito e condições precárias, certo? Que Eisner e sua família sofreram, não é, ao longo da vida por serem judeus, certo? Com um formato meio que de episódico, certo? De maior ou menor grau, certo? Mas faz parecer que se os pais do Eisner não tivessem sofrido o que sofreram, não haveria roteiro, não haveria história para a trama, certo? Mas ao invés disso, se você vê um pouco mais do que ele quer dizer, ele quer falar sobre as mudanças que ocorreram. O gibi, digamos assim, é quase um retrato antropológico, certo? Desse extrato social, certo? Dos judeus que migraram para os Estados Unidos, certo? Das classes pobres judaicas e as suas relações familiares, relações com o trabalho, certo? Com relacionamentos que são moldados ao longo da vida. Aqui nós temos um grande extrato falando sobre o passado da mãe do Eisner, certo? Sobre o pai dela, que era caixeiro viajante. Ela é a filha de segunda mulher desse cara. Ela tem 5 irmãos, 3 de uma mãe e 2 da sua mãe biológica, certo? E aqui nós vemos também um retrato do passado, da juventude do pai do Eisner, certo? Quando ele era aprendiz de pintor em Viena, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí ele fez de tudo para poder sair da guerra, não ser tragado pela guerra, certo? Então eu diria que além dessa visão sobre o preconceito que os judeus sofreram e tudo mais, certo? Numa visão mais direta, a gente tem esse recorte antropológico das pessoas, certo? O Eisner consegue descrever isso de uma maneira bastante clara, bastante poética, certo?
E fica ainda mais interessante, fica ainda mais evidente quando ele começa a fazer amizade, certo, com o pessoal do bairro do Bronx, certo? Primeiramente um garoto que mangou dele, certo? Que abusou dele por ser judeu, e depois vão se tornar grandes amigos, e aí que enfim leva essa amizade, inclusive os círculos sociais que ele é levado por conta dessa amizade que ele tem. Gibi belíssimo, certo? A tempestade que o título evoca é bem óbvio, né? A referência é o fascismo vindo da Europa, certo? Que fez milhares migrarem para os Estados Unidos, certo? Para viverem por lá, certo? Mas nem isso faz com que Eisner escape dessa tempestade, e aí ele vai diretamente a ela, vai até o seu coração quando ele é convocado para enfrentar. E é justamente essa mudança, certo? Sem julgamentos aí, não é? Que o Eisner, ele como personagem, né? Aí estamos tratando o Will Eisner aqui como personagem, como o Will, é justamente ele enfrentar essa tempestade. Diferente do que o pai dele ensinou, certo? Ele vai agora a esse coração dessa tempestade, vai enfrentar essa tempestade, certo? Tornando assim algo que devia ser, isso é minha crítica aí à ideia do gibi, algo que devia ser coletivo em algo individual, em algo particular do Eisner, certo? Com esse Eisner personagem. A arte narrativa maravilhosa, certo? Não tem palavras para descrever. Ele vai levando a história episódica, mas ele vai de um fôlego só contando tudo. É simplesmente maravilhoso, e a arte do cara é sensacional. Seus traços são limpos. Tem uma flexibilidade que eu só consigo descrever balbuciando mesmo, porque eu sou um leigão, certo? Não à toa um mestre. Em 1996, a editora Abril lançou esse gibi em 2 edições, certo? E agora temos esse excelente álbum com nova tradução, formato magazine pela editora Quadrinhos na CIA. Eu não poderia recomendar mais para vocês. Gibi, sensacional. Não fique com essa pecha que, Will Eisner, Spirit, coisa velha. Não, cara. Isso aqui tá mais atual do que nunca. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.